Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, obreiros do Senhor, é com muita alegria que eu vos cumprimento e vos saúdo com a paz de Cristo Jesus. Graças a Deus por nos conceder mais este período de estarmos reunidos em tua casa para mais um momento de estudo e aprendizado da palavra do Senhor. O corpo um pouco sonolento, meio cansado, depois desse boião abençoado, né? Vai dando uma canseira, uma sonolência, mas toma aí, firme, que nem balango banhado numa ré. Eita glória! Meus irmãos, eu quero aqui externar a minha gratidão a Deus, em primeiro lugar, por essa oportunidade nos concedida de poder falar nesse período, e bem como também ao nosso muito digno pastor presidente, pastor Tiago Della Rosa, que preside esse conselho, nosso pastor presidente em Sinop, e também segundo vice-presidente da mesa, e através dele saudamos também o nosso anfitrião majoritário, pastor João Agripino de França, que é o nosso pai, né, de todos nós que estamos aqui ministerialmente, dizendo, e o presidente de honra desse conselho, e nós é sempre uma alegria estarmos reunidos, sempre com os irmãos, para aprender a palavra do Senhor. Queridos, abre a vossa Bíblia na carta de Paulo a Tiago, melhor dizendo, carta de Tiago, capítulo 1, versículo 2, 3 e 4, são o texto que nós estaremos lendo aqui, para nós embasarmos aquilo que iremos falar nessa tarde com os companheiros. Carta de Tiago, ou Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 2, 3 e 4. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Diz assim a palavra do Senhor: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa, ou em coisa alguma. Graças a Deus. Meus queridos, o texto que nós acabamos de ler e de fazer menção como texto áureo, como texto base daquilo que o Espírito Santo quer comunicar ao nosso coração aqui nessa tarde, fora escrito, narrado e vaticinado por uma das testemunhas ocular do ministério de Cristo, também conhecido na igreja primitiva como uma das colunas e das autoridades apostólicas, cujo nome chama-se Tiago. Segundo a teologia, os eruditos diz que Tiago foi o meu irmão de Jesus, e este foi quem escreveu essa epístola, e assim escreveu para a igreja da dispersão, ou da igreja da diáspora, as tribos que estavam dispersas em detrimento às perseguições imperiais naquele período da igreja primitiva. Tiago, ele escreve uma epístola com um cunho de um evangelho prático. Interessante ressaltar que esta epístola para Martinho Lutero não era inspirada, devido a ele achar que ela era uma epístola cheia de legalidade, de dogmas, por causa das obras, a fé que vem pelas obras. E é interessante notar que houve um equívoco da parte dele, porque ele escreve de uma maneira totalmente diferente dos demais. Quem quer aprender sobre a salvação, estuda as epístolas de Paulo aos Gálatas e também a Romanos. Agora, a praticidade de uma fé salvífica, nós estudamos a epístola de Tiago, e é isso que ele quer nos ensinar, nos instruir e trazer como entendimento para a nossa vida diária, cotidiana e a vida prática cristã. O tema central dessa epístola é o difícil viver pela fé. O difícil viver pela fé.
porque Tiago vai tratar aqui uns assuntos muito importantes para a igreja que estava debaixo de sofrimento, de perseguição, de lutas, privações e de momentos difíceis em sua época. E é interessante notar que dentro dessa epístola ele vai tratar vários assuntos pertinentes à nossa vida cristã, entre eles a sabedoria que vem do alto. Segundo, sobre a tentação. Terceiro, sobre a praticidade da palavra de Deus, porque ele nos considera não somente ouvintes, mas também praticantes da palavra de Cristo. Ele trata acerca da honra e a primazia dado dos pequenos aos grandes, dos anciões às crianças, ensinando não fazer acepção de pessoas. Não obstante esta verdade, ele trata sobre a fé mediante as obras. E esta fé mediante as obras é o testemunho da fé salvífica, em que a igreja de Cristo, os seguidores do Senhor Jesus e que professam seu senhorio, devem assim viver, mostrando para o mundo a sua fé através de suas obras. Não é as obras para a salvação, mas é as obras de um cristão salvo. Não obstante, ele fala sobre também o tropeço da palavra, sobre o pequeno membro do corpo que é a língua, que é difícil de ser controlada e ela pode incendiar um bosque dependendo do mau uso dela. Aí ele fala de duas fontes, água doce e água salgada. Aí ele diz sobre aquele que tem falta de sabedoria, que buscasse a Deus, porque a sabedoria de Deus, ela vem do alto, e ela é poderosa para redarguir, instruir com justiça, com mansidão e temperança. Mas a sabedoria terrena, ela é diabólica, ela é animal e para nada se aproveita. Aí ele vai falar sobre as paixões infames deste mundo e da onde se origina todo tipo de inveja, contenda, facções, intrigas, divisões e dissensões no corpo de Cristo. É quando ele vai tratar sobre os ardires de Satanás, referente à natureza caída humana, da qual deve ser dominada pelo Espírito Santo que habita sobre nós. E para isso Tiago frisa dois versículos interessantes, dizendo que aquele que constitui-se amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não sabeis vós que o Espírito de Deus que habita em vós tem ciúmes de vós? Mostrando que o Espírito tem zelo pela nossa vida, que o Espírito Santo tem zelo pela nossa vida e se preocupa da maneira como vivemos. Aí depois Tiago diz: sujeitai-vos pois a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. E ele mostra para nós que a origem da nossa contenda, das nossas brigas, dissensões e divisões são intermédio da inveja e de um sentimento faccioso produzido pelos ardis de Satanás. No capítulo 5 ele dá vários conselhos, e dentre esses conselhos Tiago nos ensina como devemos exercer o presbitério da igreja através de uma conduta espiritual inibida e uma fé confiante na providência de Deus. Tanto que ele usa uma das figuras mais ilustres do Antigo Testamento, cujo nome chama-se Elias, mostrando sua humanidade, sua fabilidade, sua vulnerabilidade, para mostrar que Elias, como homem como nós, sujeito à mesma paixão, mas ele orou a Deus e foi respondido, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Aqui no capítulo 1, versículo 2 ao versículo 4, Tiago vai tratar de uma vida debaixo de sofrimento. É interessante que ele diz: meus irmãos, tende grande gozo. Ele traz aqui um estímulo de quê? De alegria, de prazer, de contentamento, de satisfação, não naquilo que possuímos, naquilo que temos, ou naquilo que nos traz prazer, mas naquilo que nos traz sofrimento, que nos traz tribulação, que nos traz injúrias, que muitas das vezes nós temos como levante do diabo e uma ação maligna contra a nossa vida, mas contudo não conseguimos ver o louvor do peso desse sofrimento. É isso que Tiago quer dizer. Ele está dizendo aqui: olha, tende grande gozo, tenha alegria, exulta-te, alegra-te em Deus, quando vocês tiverem caídos em várias tentações. O termo tentação aqui não significa ser tentado para o pecado, mas é provação.
ser aperfeiçoado por uma aprovação, um teste de prova. Observe que Tiago está dizendo que a nossa aprovação são várias, e elas produzem dores, sofrimentos, angústias, aflições, desespero na alma, mas contudo temos alegria. É muito fácil nós ficarmos alegres quando as coisas são favoráveis, quando tudo está indo bem na nossa vida familiar, conjugal, ministerial, pastoral, congregacional e etc. Aí nós glorificamos, adoramos, até oferecemos cultos de ações de graça pelas tamanhas bênçãos que recebemos. Quem de nós chegou um dia num culto e diz: quero oferecer um culto de ações de graça por essa luta que eu estou passando, por essa prova que eu estou enfrentando, por essa tribulação em que eu estou passando na minha vida? Poucas pessoas tiveram esse tipo de conduta de agradecimento a Deus. É porque é difícil, porque aprendemos sempre se alegrar com a vitória, com as bênçãos, com as conquistas, com os sucessos. Assim nós se alegramos, até pulamos e carregamos banco nas costas, de tão alegre que nós ficamos, de tamanha bênção da vida espiritual que recebemos. Agora, se alegrar, ter gozo na alma, exultar em Deus em meio às tribulações, que é o mais difícil da nossa vida cristã. E é interessante notar que Tiago diz que isto é importante. Por quê? Porque sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Aqui nós temos um dos objetivos do porquê Deus permite a aprovação, as lutas e as tribulações, para produzir em nós paciência. O reino de Deus, ele é possuído por paciência. A promessa de Deus é possuída pela paciência. Ninguém consegue alcançar nada de Deus de forma apressada, ansiosa ou fora do tempo, porque Deus, ele é um Deus que trabalha na paciência. Observe o Salmo 70, apressa-te, Senhor, a me socorrer e me ouvir. Aí lá no Salmo 40, mas com paciência eu esperei no Senhor, e Ele se inclinou a me ouvir. Deus, Ele ouve na paciência. João, escrevendo em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, ele diz: ei, meus irmãos e companheiros no reino e na aflição e na paciência de Jesus Cristo. Estava preso na ilha de Patmos por causa de duas coisas: do testemunho e por causa da palavra de Deus. Testemunho é o que eles carregavam do ministério de Cristo, por ser testemunho ocular, pela palavra, a promessa que Jesus havia liberado sobre a vida de João. A Bíblia diz que Jesus, após a ressurreição, ele comissiona os seus apóstolos junto ao mar, e lá ele designa a função de cada um. Pedro recebe a missão pastoral e ele se incomoda com João, dizendo: e que vai ser deste aí, Senhor? Aí Jesus: o que importa para ti? Segue-me tu, porque verdadeiramente há entre vós aquele que não morrerá de Marte, mas verá o Filho de Deus na sua glória e no seu reino. E este que escreve testifica é o que ele tem falado. João estava com aproximadamente 37 anos de idade. Ele recebe a promessa que teria a revelação da consumação dos séculos. Com 92 anos de idade, na ilha de Patmos, com os cãs brancas, cabelinho branco, ele diz: no dia do Senhor eu fui arrebatado aos céus. No dia do Senhor, não é no meu, não é do seu, mas é no dia do Senhor eu fui arrebatado aos céus. Isso foi que ele esperou com paciência. E a paciência, ela tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta alguma. Há uma diferença muito grande entre ser provado e entre ser tentado. A provação é submeter o indivíduo a um teste de fé, enquanto a tentação é ser atraído para dentro do pecado. Segundo, ser provado é extrair de dentro de nós o que há de melhor dentro de nós. Agora, ser tentado é extrair de nós o que há de pior dentro de nós.
Ser provado é viver as experiências por trás das cortinas dos sofrimentos. Agora, ser tentado é manifestar o que há de mais indecente nos bastidores do nosso coração. Então, quando somos provados por Deus, o Senhor nos coloca ao teste de prova. Agora, quando somos tentados, é o diabo querendo fazer que a nossa natureza caída se manifeste. Mas quando Deus nos prova, Ele nos prova para ser aprovado. E Tiago está ensinando isto aqui para cada um de nós. Por quê, pastor José? Vou te explicar. Porque o desejo de Deus é que sejamos perfeitos e completos. Esse termo é interessante, porque a palavra perfeito no original do grego significa teleios, que significa ser levado ao seu fim, finalizado, que não carece de mais nada, e que chegou ao ápice da sua maturidade. Na vida nossa cristã e na nossa vida ministerial, há um ciclo a ser cumprido. Há uma fase a ser concluída, uma após a outra. É semelhante à faculdade. Todos que vão fazer um curso superior, que vai ser um acadêmico, ele tem 5 anos de cadeira para fazer. Ele tem que fazer todas as matérias. Se ele pular uma matéria, ele vai ficar de reprovação. Ele vai ter que fazer a matéria e concluir para receber o seu certificado de conclusão. Senão ele não está pronto, não está preparado para a função em que ele vai realizar. Perfeitos, chegado ao fim de sua maturidade. Isso fala de intelecto. Agora observe, e também completos. E a palavra completos é interessante, é lokelos, que significa completos em todas as partes, sem nenhuma parte deficiente ou enfermo, é inteiramente pronto. Deus quer que seja perfeito, mas Ele também que seja completo. Tudo que Deus vai fazer, Ele quer que seja completo na nossa vida. Paulo disse assim: olha, aquele que começou a boa obra, também o aperfeiçoará até aquele dia. Porque Deus, Ele começa, mas Ele termina. Agora, nós somos teimosos. Venha cá, nós somos teimosos. O ser humano é teimoso, ele sempre quer correr da vontade de Deus, fugir da sua presença, pular a cadeira em que ele tem que estar sentado, para fazer as coisas que Deus mandou. Aí ele tenta fugir para um lado, ele tenta fugir para o outro. Deus cerca ele aqui, Deus cerca ele lá, Deus cerca ele do outro lado de lá, e traz ele de volta para o devido lugar, onde o processo ainda não terminou. E todos nós queremos sempre parar, é quando nós sentimos a pressão das coisas que nós devemos suportar. Sempre queremos retroceder diante das dificuldades que nós encontramos. Todo desejo de parar é quando você é confrontado, é quando você é criticado, é quando você é perseguido, é quando você padece necessidade, é quando você está no anonimato, é quando você não é compreendido, é quando você não tem condições materiais para fazer o que quer. Aí vem o entristecimento, a frustração, a decepção pessoal. Coisas trágicas acontecem no nosso caminho ministerial. Ninguém pode dizer que sempre sofreu porque quis. O sofrimento ele vem e ele vai, e ele está na curva da nossa caminhada, e ninguém consegue visualizar. É quando estamos fazendo a curva que nós se deparamos com as surpresas da vida. Eu tenho por certo que nessa tarde tem pessoas que estão passando coisas que ele não gostaria de estar passando, enfrentando o que ele não gostaria de estar enfrentando, suportando coisas que ele não gostaria, mas está passando porque é necessário. Deixa eu te liberar uma palavra tremenda de Deus para a sua vida. Deus é especialista de fazer coisas boas de coisas ruins que nos acontecem. Deus é especialista de fazer coisas boas de coisas ruins que nos acontecem. Romanos capítulo 8, versículo 26 a 27 vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Não diz alguma coisa, mas é todas
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Existem coisas que Deus vai permitir acontecer conosco, porque Ele vai fazer dessas coisas ruins coisas boas para a nossa vida. É mais ou menos assim. Quem faz bolo, ninguém quer comer o ingrediente de bolo separado, a não ser o açúcar, porque quando você vai comer a farinha de trigo sozinha, você vai empachar, vai colar no céu da boca, você não vai conseguir engolir. O ovo cru, dificilmente você vai querer, não está acostumado, vai vomitar da boca. A manteiga, também você não vai querer comer ela. O pó royal, piorou ainda. Mas observe, todos esses ingredientes é colocado numa batedeira, e ela é batida e faz a massa vai para a forma vai para o forno, e 45 minutos depois, a casa está incendiada do perfume daquele bolo, e o cafezinho está na mesa. Todo mundo vai querer comer daquele bolo, não vai? Assim também é a nossa vida, e é o nosso ministério, e a nossa jornada. Às vezes nós queremos fugir, porque os ingredientes estão sendo compostos, mas quando o bolo estiver bom, meu filho, fica tranquilo, porque você vai glorificar a Deus das coisas ruins que Ele fez, coisas boas na tua vida. Quem está entendendo, diga glória. Isso aí é coisa interessante. Deus faz de coisas trágicas coisas boas. Só que é interessante que muitas das vezes nós simplesmente queremos correr, queremos fugir. Deus é especialista em fazer pressões transformar em poder. Deus faz das pressões da nossa vida se tornarem poder. A uva, que é um dos ingredientes que produz o vinho, nós sabemos que o processo do vinho é terrível, porque vai para o processo de esmagamento, e ninguém quer ser esmagado por nada. E por que queremos parar? Porque quando as coisas apertam, não gostamos de ser cobrados, não gostamos de ser repreendidos, não gostamos de ser exortados, não gostamos de ser corrigidos em nada que fazemos da nossa vida. E quando se deparamos com essas coisas, nós queremos fugir da vontade de Deus. Existem vários processos em que é passado a uva para que ela se torne um vinho bom. O primeiro é a colheita, o segundo é o desengaste, né? E o terceiro é a prensagem, o quarto é a fermentação, o quinto é uma palavra bem científica que diz trasfega, o sexto é a clarificação e a estabilização, o sétimo o amadurecimento, e o oitavo o engarrafamento. Esses são os 8 processos da uva até chegar num vinho bom. Observe aqui a colheita. Deus tira do mundo e traz para o seu celeiro. Sai de lá, da cachaça, da bebida, da droga, da prostituição. Deus resgata e põe dentro do seu celeiro. Agora vem o processo de desengaste. O que é? É arrancar o talo da uva, da onde ela pertencia, que fala as antigas raízes da nossa vida cristã, da nossa vida mundana. Sempre tem pessoas na igreja lembrando o seu passado. Eu nunca vi pessoas ficarem tão alegres, irmãos, quando dizem assim: olha, antigamente eu matava 10, olha, eu tinha 50 processos, eu puxei tantos anos de cadeia, grandes coisas. Isso não é currículo para quem serve a Deus. Currículo para quem serve a Deus é como você nasceu de novo, como foi o seu encontro para Jesus, como foi que Deus te libertou e te ungiu para ser um obreiro da casa de Deus. Aleluia. Aí tem vantagem. Não, vem ver o ex-bruxo, vem ver o ex não sei o que. Irmão, quem foi ex? Quem anda com o rótulo de Satanás é quem é escravizado por ele. Agora vem ver o homem de Deus. Aí quando vê o homem de Deus, as coisas mudam da nossa vida. Amém? Diga glória a Deus por isso então. Aí veio a prensagem, a prensa, para separar as cascas da semente do suco. E essa prensa que é difícil, porque quando somos prensados, nós queremos escorregar, queremos fugir da prensa, porque não queremos passar por ela. Mas da uva, o vinhateiro não está interessado na casca, ele está interessado na essência.
que a essência é o vinho que está dentro de cada um de nós. Deus não está interessado na tua aparência, Deus está interessado no que Ele pode fazer através do meu e do seu caráter, aquilo que o reino de Deus vai desfrutar para a glória dEle. É a prensa. Aí vem a fermentação, e a fermentação é isso daqui que é terrível, porque é colocado dentro de resíduos sólidos. A matéria orgânica e a bactéria, a levadura, fica depositada no fundo. Tem que levar na onde? O fogo. É onde as impurezas caem por terra. A natureza da provação é essa. Madame Galera disse uma palavra interessante, e eu gosto da frase dela. Madame Guion diz assim, ó: é o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade. Agora observe que o fogo do sofrimento, ele vem produzir em nós a pureza da santidade. Pedro diz: olha, quando vocês passam por sofrimento, quando vocês é provados, sabe de uma coisa, é para que o ouro seja lapidado. Deus vê a nossa fé, a nossa vida cristã como ouro, que tem que passar pelo processo de purificação, e a tribulação faz isso, a luta faz isso, tudo isso é para contribuir para o nosso bem. Agora veja só o que é interessante, depois disso aqui vai para o amadurecimento, que eu vou encerrando bem aqui, ó, preste bem atenção. O vinho é colocado no barril e é levado para o porão, para poder ser amadurecido. Observe que todo vinho, quando está em processo de amadurecimento, ele não vai direto para as partilheiras. Primeiro ele vai para o porão, e porão são lugares áridos, é lugar de solidão, às vezes até no meio da sujeira, é um lugar do esquecimento. Mas deixa eu te dizer uma coisa interessante aqui, companheiros: existe uma glória no anonimato, existe uma bênção no anonimato, que nós não vamos desfrutar enquanto estivermos em evidência. Aonde é quando você está no anonimato, ninguém está te vendo, você está crescendo diante de Deus, e Deus está te preparando para um tempo certo e para uma hora certa. Prova na Bíblia, pastor, eu vou te provar. João Batista, ele crescia, ele se fortalecia e ele se robustecia no Espírito no deserto, até o tempo de se mostrar a Israel. Então fique tranquilo, não é porque ninguém está te vendo, não é porque o teu nome não é falado, não é porque o teu nome não é dito ou é aclamado, que você não tem importância. Deus está te preparando, é no silêncio da tua madrugada, é no teu anonimato, porque enquanto você está lá, você está longe dos olhares dos críticos, dos invejosos, das pessoas que procuram o teu mal. Você está escondido em Deus, você está sendo fortalecido nele, e este amadurecimento nós temos que passar por ele. Nós nunca vivemos uma geração que quer viver imediatamente as bênçãos de Deus do dia para a noite, como vivemos hoje. O cabra é separado da cooperadora e já quer ser o pastor da igreja, não passa pelas escadas, nem carrega banco na igreja, mas quer pregar, quer fazer limpeza, mas quer pregar, sempre quer a evidência, mas nunca quer o serviço. Aí você olha lá, sempre quer a evidência, mas nunca quer o serviço. E o processo é necessário para mim e para você. Agora, depois que passa todo o processo da prensa, aí vai colocar na embalagem, vai botar o rótulo e vai colocar na prateleira. Ou seja, o produto já está pronto para ser usado naquilo que é necessário. E cada um de nós há uma chamada específica. Em cada um de nós, Deus tem algo particular para mim e para você. Saiba de uma coisa: ninguém toma o teu lugar, ninguém toma a tua honra, porque para cada um de nós Deus já tem um lugar, e para cada um de nós Deus já tem a sua honra. Então não precisa ter ciúme,
não precisa ter inveja, não precisa caluniar, não precisa querer puxar tapete de ninguém, não precisa inventar historinha para macular ninguém. Por quê? Porque para cada um Deus tem o seu espaço e a sua partilheira. O processo é um processo importante. E deixa eu te dizer, ninguém vai estar pronto para aquilo que Deus quer se não passar pelo processo de esmagamento, irmão. A pressão é grande. Eu conversando com um amigo, pastor Walter Senna, na viagem que fizemos para Novo Progresso, eu disse para ele assim: o pastor tem que ter duas coisas: equilíbrio emocional e uma mente fortalecida, porque a pressão é muito grande. Quando ele vai fazer mudanças, quando ele vai fazer cobranças, quando ele vai corrigir, quando ele sente a represária, a murmuração entre o povo. Aí começa os descontentes a andar de casa em casa. Diz: viu o que o pastor fez? Viu qual a atitude que o pastor teve? Você viu que palavra dura? Você viu que ele tirou fulano de tal, que já tem 20 anos que está aqui no campo? Irmão, quem disse que 20 anos significa que você tem que ser feito uma estátua de múmia, que nunca mais você pode sair dali? Quem disse isso? Ah, irmão, Deus tira a árvore com raiz. Todo mundo é movido. Agora a honra sempre seguirá quem tem a honra. Agora sair, sai. Pode ter 20, pode ter 30, pode ter 40 anos. Se Deus dizer que sai, sai. Se não sai, Ele mata, Ele tira, porque a obra é dele. Aqui nós ouvimos falar, ó, teocrático. O reino é teocrático. Se ele é teocrático, pronto, acabou. Então Ele tira, Ele move. Então deixa eu te dizer uma coisa: tem muita gente que é assim. Aí o pastor sofre pressão. Aí vão no gabinete do pastor: não gostei disso. Por que o senhor me tirou daquilo? Porque o senhor... Aí nós começamos, o pastor começa a ficar doido. Será que vai acontecer comigo? Já vai no gabinete do chefe, as conversações vai chegar lá. Que vai ser? O pastor vai me repreender, vai me tirar do campo, vai me tirar da congregação. É desse jeito que nós sentimos. Aí nós começamos a ficar refém da conversa das pessoas, porque perdemos a convicção da direção de Deus. Mas quando tomo na direção de Deus, pode o vento soprar. Quando você está equilibrado, sabendo que está no centro da vontade de Deus, pode o mundo se levantar, e você continua andando na direção certa, porque sabe que Jesus está contigo. Quem está entendendo, diga amém. Agora, sofrer as pressões, todo mundo vai sofrer. Neemias sofreu as pressões mais terríveis do seu ministério. São 21 as pressões que um líder já sofreu, que Neemias sofreu. 21. Às vezes nós com 3 estamos entregando a chave da igreja. Às vezes com 2 estamos entregando o departamento. Às vezes com 1 nós estamos dizendo: pastor, coloca outro meu lugar, porque eu não tenho chamada para tal coisa não. Porque nós não queremos passar por pressão. Mas Tiago diz: tende gozo, tende alegria, porque a aprovação da vossa fé produz a paciência, e a paciência produz em nós uma experiência profunda, porque Deus quer que sejamos perfeitos e completos para a sua glória. Nunca queira ser antes do tempo. Deixe o fruto amadurecer, para que ele seja colhido, e quando estiver pronto, ele terá uso próprio para a glória de Deus. Tiago está dizendo aqui para mim e para você, querido e amado companheiro: você vai desistir por causa da pressão? Você vai desistir por causa das tribulações da sua vida? Deixa eu te dizer uma palavra aqui, ó: tribulação produz peso de glória. Tribulação produz peso de glória no ministério do homem de Deus. E Paulo disse isso em 2 Coríntios 4:17. Olha, esta leve momentânea tribulação produz em nós um peso excelente de glória. Olha para mim aqui, ó. Vale muito mais a pena, às vezes, você estar debaixo de tribulação do que sendo elogiado. Vale muito mais a pena você passar pelo vale da aflição do que você ficar sendo batido nas costas elogiado. Por quê? Porque elogio infla o seu ego.
Agora o sofrimento faz você se humilhar diante de Deus, e a sua humilhação faz Deus trazer para você peso de glória, experiência. E Paulo diz: ninguém me inquiete mais, porque carrego sobre o meu corpo as marcas da pisadura do Evangelho de Jesus Cristo. Ele por dizer, bato no peito, porque se eu estou onde estou, é porque eu sigo as pisaduras do meu Senhor, e tenho suportado as aflições que Ele tem suportado. Você vai estudar a vida de Paulo, irmãos, ele vai nomear aonde foi que ele passou. O indivíduo quase se comparou a Cristo. Olha, 40 chibatadas menos uma, para não ser igual a Jesus, de tanto que ele sofreu. Se Jesus sofreu, nós não vamos sofrer, irmãos? Se Jesus padeceu, nós não vamos padecer? Se Jesus foi caluniado, nós não vamos ser caluniados? Se os irmãos de Jesus lhe rejeitou, você não vai ser rejeitado? Se a própria família não quis acreditar no seu ministério, você acha que todo mundo vai aceitar o teu ministério? Não é por causa de meia dúzia que fala de A, de B da sua vida, que você vai chutar o balde e vai enterrar o teu ministério. Deixa falar de você, bem ou mal que fale, que você seja lembrado. Quem está sofrendo é quem está falando, não é você que está sendo criticado por eles. Porque quem fala de você, você se tornou um fantasma na vida dele. Porque ele dorme com você no pensamento, ele acorda com você no pensamento, ele almoça com você, ele janta com você, enquanto você está produzindo no reino de Deus. Ele está escravizando a própria vida dele. Agora, siga o teu ministério. Não espera tapinha nos ombros, não espera aplausos, não espera abraço de ninguém. Oh fulano, parabéns todo o tempo para você, não. Às vezes você vai fazer no reino de Deus, gente vai torcer a beiço para você, vai fechar a cara para você, vai bater a porta da igreja na sua face, vai dizer que você não tem chamada, vai dizer que você está numa posição que você não merece. Vão pegar o teu passado e vai lançar no teu rosto. Mas eu libero uma palavra para você: quem intentará acusação para os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Ninguém. A sua convicção é que te leva ao centro da vontade de Deus. Tenha convicção do teu ministério, tenha convicção da tua chamada, tenha convicção da sua vocação. Observe aqui, irmãos, Deus podia ter livrado José da cova, podia ter livrado José do cárcere, da fúria dos seus irmãos. Deus podia ter privado Paulo do sofrimento, Davi da sua queda de adultério. Deus podia ter privado Daniel da cova do leão, e outros, mas Ele não livrou. Mas esteve com ele em cada fase da sua vida. Ministério é fase, pastor Nilson. Um dia estamos aqui, outro dia estamos aqui. Um dia somos abraçados por alguém, mas outro dia estão virando as costas para nós. Um dia somos aceitos, mas tem dia que somos desprezados. Ministério é fase. Ninguém vive só no topo. Tem momento que você vai estar no Carmelo, você vai entrar no vale, você vai entrar na cova. Mas todos nós passamos por tudo. Eu deixo essa palavra no teu coração, que nessa tarde, querido companheiro, não desista do teu ministério. Não pare por causa das lutas e das provações, porque Deus está te aperfeiçoando. Esta luta vale ouro, essa tribulação vale ouro, e lá na frente você vai dizer: valeu a pena suportar. Deus abençoe.